Olá, amigo! Firmeza? Bem-vindo aí ao nosso canal Firmeza. Estamos aqui fazendo uma série de vídeos com dois especialistas, estudiosos na tecnologia FIR. Dr. Fernando Peloso, lá de Senador Canedo. Olá. Dr. Aline Ribeiro, de Goiânia. Estamos aqui em Goiânia, Goiás, gravando para você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo. Essa tecnologia que está mudando a vida das pessoas, tecnologia chamada FIR, que só é encontrada nos produtos da Nippon Flex e da Energy. Tem uma pergunta aqui, doutora Aline, doutor Fernando, tem uma pergunta do Duarte de Goiânia. Como é explicado a resposta neurológica e muscular do FIR, da tecnologia FIR, no organismo das pessoas, melhorando o equilíbrio, melhorando a força? Eu posso até linkar com essa pergunta do Duarte, uma pergunta do Bruno Mendes, meu amigo, noivo da Letícia Amaral. Ele diz o seguinte: como é a ação do FIR nas macromoléculas da água? E automaticamente, como é a ação do FIR nos testes de força e de equilíbrio? Então, ambos estão querendo saber a ação do FIR, como que é essa resposta nos testes de equilíbrio. Podemos começar aqui com o Dr. Fernando Peloso? Claro. Dr. Fernando, por favor. Então, o pessoal está fazendo umas perguntas rebuscadas, certo? Para entender a primeira pergunta... Isso, a primeira pergunta é como é explicada a resposta neurológica e muscular do FIR. Essa é legal. Do equilíbrio, então, da força. Eu vou tentar explicar rapidamente como que se dá essa geração de energia do cérebro e essa comunicação. Cérebro é uma central elétrica, Jackson. Ele produz energia elétrica mesmo, igual a da tomada, né? Só que numa escala infinitamente menor. Isso. E a célula nervosa, ela é uma condutora dessa energia. De uma maneira simples, explicar como um neurônio consegue levar essa eletricidade gerada do cérebro para a ponta da célula, existe uma alteração na membrana que vai passando pedacinho por pedacinho da célula. É como a ola que a gente faz no estádio, né? Essa membrana ela vai se despolarizando e repolarizando e levando essa carga elétrica. Então, isso se a gente conseguisse ver em câmera lenta. Então, o cérebro é uma central elétrica e todos os nossos movimentos, as nossas sensações são sinais elétricos enviados e recebidos pelas células até o cérebro. A ação do FIR é de acelerar ou de permitir que o organismo trabalhe no topo da sua capacidade fisiológica normal. Ele devolve ao organismo a sua capacidade de trabalhar naquela velocidade normal. Então, a célula nervosa, a célula muscular, qualquer tipo de célula humana, na presença da energia emitida pelo FIR, ela aumenta a sua velocidade de comunicação, segundo o físico Toshio Komura, em até 30%. Né? Então, quando a gente está fazendo o teste de equilíbrio, que põe o bracelete, né, põe no pescoço da pessoa, na verdade, aqui onde é colocado durante o teste é a espinha da 7ª vértebra cervical, é a espinha da C7, e por ali passam quase todos os nervos que vão ser distribuídos para o corpo inteiro. E você encosta o bracelete com uma fonte de energia emitindo luz, emitindo vibração, emitindo ondas, né, eletromagnéticas. Você ativou, você aumentou a velocidade de comunicação entre as células e os... A pessoa está deitada ali no nosso aparelho, com 192 pastilhas de FIR, Isso. Um travesseiro que tem também FIR. Mas o mais interessante é que durante o teste, você desequilibra facilmente a pessoa sem a pastilha de FIR e diante da pastilha, do contato com a pastilha, fica mais difícil. Por quê? Vamos imaginar em câmera lenta, quando eu abaixo a pessoa, o corpo dela pende, o cérebro percebe e manda uma resposta para a musculatura puxar essa pessoa. Isso leva um tempo. Com o FIR, isso acontece mais rápido. Essa mesma comunicação, o cérebro já percebeu, já mandou a resposta e já recebeu. Por isso a pessoa tem uma resistência e é mais difícil deslocá-la, porque todas as células estão trabalhando na sua capacidade máxima natural. E linkando já com o que o Fernando está falando, o que a gente tem que levar em consideração também é por isso que o FIR ele tem uma resposta tão maravilhosa em todo e qualquer tipo de doença neurológica. Isso vale para crianças com síndrome de Down, que tem o desenvolvimento motor atrasado, vai melhorar em 30% a resposta do tratamento que ele estiver fazendo. Isso vale também para pacientes que já tiveram AVC, pacientes que já sofreram qualquer tipo de trauma, que perderam o movimento. Lembrando, como o Jackson sempre fala, nós não estamos prometendo cura,
Mas uma coisa algo é fato, que a resposta do cérebro com as demais partes do corpo, ela melhora em 30%. Né? Seja lá qualquer tipo de doença neurológica, né? Com certeza vai ter um efeito extraordinário justamente por causa disso. Um caso que já me perguntaram muito sobre crianças especiais que tiveram paralisia cerebral ou vários outros problemas neurológicos. A resposta dessa criança ao estímulo, quando ela está usando o FIR, ela vai ser muito mais rápida, né? Vai ser muito mais eficiente, no caso 30%. Então, para quem não tem movimento, para quem tem movimentos limitados, melhorar 30%, esses 30% pode ser que uma pessoa, como já vi vários casos, de pessoas acamadas que voltam a sentar, que conseguem comer, que conseguem pentear o cabelo. Para muitos isso pode ser, mas né, algo tão simples, mas para muitos é uma vitória incrível que quando a gente volta na casa desses pacientes, eles vêm te dar aquele abraço gostoso que a gente até chora. É muito gostoso. É o bom de fazer Niconflex que você leva saúde às pessoas, você leva prosperidade às pessoas. Então você que está nos ouvindo, você não está fazendo só um trabalho, você está fazendo uma missão. Isso aqui transcende a barreira do dinheiro. Isso aqui vai muito além. Nós estamos levando saúde às pessoas. Só se parasse o avanço da doença, já estava bom. Só se ajudasse a doença não avançar mais, já estaria bom. Quanto mais ele poder retroagir, poder ajudar, poder tratar, nós não prometemos cura nem de gripe. Que cada organismo reage numa velocidade, a gente não sabe o tempo de resposta para aquela pessoa. Mas o legal do FIR, que ele pode beneficiar qualquer patologia. Inclusive tem uma pergunta nessa área aqui, da nossa amiga Thaís Priscila, de Goiânia. Um abraço, Thaís. A Thaís diz o seguinte, doutora Aline, como provar o efeito não colateral do FIR? E ela perguntou outra coisa também, por que o FIR é mais potente que outras pastilhas de infravermelho longo, né, que a gente vê no mercado aí, né? Cada dia nasce uma pastilhinha e são grosseiras imitações, desculpa aí, mas eu tenho que falar a verdade. Por que o FIR é mais potente que outras pastilhas de infravermelho longo e como se comprova essa vibração? Vou deixar a palavra para os doutores. Então vamos lá. Por que o FIR não faz mal para ninguém? Porque é justamente a energia do solzinho da manhã. Como o Jackson sempre fala, quem inventou o infravermelho? Deus, né? O solzinho da manhã foi inventado por algo superior a nós, Deus. Então, o FIR, ele é justamente essa energia do solzinho da manhã. Como o Toshio Komuro, o Dr. Toshio Komuro conseguiu modificar essa energia, ao invés desse solzinho da manhã que penetra 4 milímetros no nosso corpo, o FIR consegue penetrar 15 centímetros com ondas de 4 a 16 microns. Então é por isso que não faz mal. Eu costumo brincar que de 0 a 300 anos todo mundo deveria usar o FIR. Não faz mal, seja para idoso, gestante, que são as pessoas que a gente tem que ter mais cautela, mais cuidado, o FIR não faz mal para ninguém. A outra pergunta? Como provar, né, a outra pergunta por que o FIR é mais potente que os infravermelho longo que tem no mercado aí? Na verdade, é por causa da composição. Por quê? Em 83 foi inventado alguns aparelhos, né, alguns colchões com colchão magnético, inventado pelo Dr. Kunio Akutsu, no Japão também. Em 92 foi inventado o infravermelho. O infravermelho tem basicamente 3 composições, que é a platina, o titânio e o aluminar. Esses elementos, eles trazem para o nosso corpo 800 mil pontos de luz, né, a cada 3 milímetros quadrados. Só para vocês entenderem melhor, o nosso corpo, o corpo humano em contato com outro corpo humano, ele passa esse infravermelho longo também, que seria de 600 mil pontos de luz. O infravermelho que a gente consegue obter através de pedra jade, turmalina, o solzinho da manhã, ele traz para o nosso corpo 800 mil pontos de luz. Por isso que a gente tem as pessoas têm algum tipo de resposta.
né? É como se fosse 200 mil a mais do que o seu próprio corpo tem. Vai ali nas águas termais em Caldas Novas e... Relaxa, exatamente. Isso vai acontecer também em contato com argila e pedras, o bruto natural, pedra como turmalina, pedra jade e várias outras. O que é o FIR? Além desses 3 elementos que o infravermelho tinha anteriormente, que é platina, titânio e alumínio, o Toshio Komuro ele acrescentou 2 elementos, que é a prata e o ouro, que potencializou o FIR em 10 vezes. Por isso que essa que é a diferença do infravermelho, né, que tem ainda no mercado, e o FIR. Essa que é a diferença, é a potência. Enquanto o infravermelho traz 800 mil pontos de luz para o seu corpo, o FIR proporciona 8 milhões. É a mesma coisa de você pegar um Fiat 147 e colocar para correr do lado de um Lamborghini. É muita diferença. Os 2 são infravermelho longo. Exatamente. A velocidade é tudo. Com toda certeza. Né? E com isso, o que é que mais dá diferença? O resultado do tratamento. Tem alguns pacientes que já usavam o infravermelho longo, né? Como você, tem alguns casos, esse povo que está mais aí trabalhando com esse tipo de indústria. Né? Então, hoje, quando você chega na casa de alguém e fala do FIR, fala, meu Deus, se eu já tenho o infravermelho, me ajudou nisso, imagina o que é que o FIR vai fazer, que é 10 vezes mais potente. Okay. Lembrando que só tem na Nippon Flex. Ninguém tem FIR no mundo. O inventor é só um, o Dr. Toshio Komuro, e ele só vende, tem um contrato de exclusividade com a empresa Nippon Flex, em Maringá, no Paraná, que tem 24 filiais no Brasil, já está em 19 países. Conclui, doutor Fernando. Respondendo a pergunta da Thaís, que pergunta qual provar o efeito não colateral do FIR. Isso. É interessante ela perguntar dessa forma, porque o FIR não tem efeito colateral, ele não produz no organismo nenhum efeito adverso, alguma coisa ruim, uma reação ruim. Ele só produz efeito benéfico, porque o comprimento de onda, ele é saudável. A forma mais simples de provar, da gente ver fisicamente o efeito do FIR, é através da pastilha de FIR. E isso aconteceu quando o distribuidor autorizado foi lá em casa, eu sou um fisioterapeuta, a gente deve dominar esse recurso, entender como que funciona a luz no nosso corpo. E ele pegou uma pastilha de FIR e colocou uma pedra de gelo. E a pastilha gelada começou a derreter o gelo e deixou um gelo de fora, à prova, né? E eu ficava olhando aquela pastilha, Jackson, e a pastilha derretendo que rodava na cerâmica do FIR. E imediatamente, eu sabendo o que faz o infravermelho, que é uma onda eletromagnética que atravessa todas as partículas, inclusive da água, o FIR faz o seguinte, as moléculas de H2O, de água, têm 2 polos, um positivo e um negativo, 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. E ela gira o tempo inteiro ali, ó. O FIR, a hora que passa essa luz, essa onda, ela acelera a vibração a ponto de quebrar as macromoléculas. Ele acelera a rotação dessa molécula de água e isso lá dentro da pedra de gelo gera calor. É igual eu esfregar uma mão na outra. Eu consigo adquirir calor aqui. Então a onda do FIR atravessa a pedra de gelo e cria atrito, aumenta a velocidade de rotação das moléculas e o gelo se derrete fisicamente, rapidamente. E isso acontece na água do nosso sangue. É como se eu fizesse um calorzinho ali. Sabe aquela vovozinha que traz aquele leite quente para você dormir e te coloca um chale, um cobertor para você ficar confortável? O FIR faz isso com as nossas células. Ele fornece essa vibração, que é um calor ali na água, aumenta a velocidade, quebra o cluster, e aí a gente vai para a pergunta do rapaz lá que fala qual que é a ação do FIR na água. É essa mesmo, de acelerar a rotação das moléculas a ponto de quebrar as macromoléculas que se formam por vários motivos. Até o estresse é capaz de fazer a formação de clusters, que são grandes moléculas de água que retêm inúmeras partículas de hormônios, metais pesados, né, nutrientes, enfim. E o FIR ele consegue quebrar essas macromoléculas, fazendo um detox natural no nosso organismo. Simplesmente fantástico. Nós vamos concluir hoje, o nosso bloco de hoje, com uma pergunta muito boa. Vou deixar ela por último, tá? Essa pergunta é fantástica. Aguarde a última pergunta. Temos aqui um comentário da Daniela Ruiz, nossa amiga aqui de Goiânia. Ela está falando sobre o Ion Balls.
falar um pouco sobre o tratamento do Ion Balls, né, que é o FIR para água praticamente. Só que ela é interessante que ela digitou aqui eu vou ler para vocês. Descobri que o FIR pode ajudar e muito mesmo sem o Biopower. Porque tem um bloqueio, né, doutora Aline, doutor Fernando, que às vezes o FIR sem o Biopower não faz o efeito. E muitas pessoas acham que o FIR só funciona bem junto com o Biopower. Pelo contrário, ela está mandando um comentário aqui, eu vou ler para vocês. Descobri que o FIR pode ajudar e muito, mesmo sem o Biopower, sobre conexões cerebrais onde não existia, pois minha sobrinha da Daniela, faz tratamento no Sara Kubitschek em Brasília, e ela tem 11 anos e não aprendia no colégio. E com 4 meses de uso do aparelho apenas com FIR, ou seja, não tem o Biopower, não tinha vibromassageador, apenas com as pastilhas de FIR. Lembrando que um aparelho de casal tem 192 pastilhas de FIR. Apenas com FIR, sem energia quântica, ela começou a aprender e hoje até a professora chamou meu irmão no colégio para saber o que aconteceu, pois ela aprendeu tudo normal, tudo hoje. Ela nem cantava na igreja, pois não conseguia juntar as palavras, e agora canta. Ela desequilibrava e caía muito. Ela é bem comprida, né? Tá falando aqui. E hoje ela tem tanto equilíbrio que anda de patins. Olha o que é o FIR na vida das pessoas. E ela conclui, o FIR regulou todos os hormônios dela. Então, falando sobre isso e sobre o Ion Balls, doutora Aline. Primeiro, com relação ao efeito que teve nesse anjinho, nessa criança, a gente fica emocionado muitas vezes. Eu que trabalhei na APAI um tempo, só com criança especial, a gente sabe da expectativa que os pais colocam no tratamento dessas crianças. Como a gente tinha falado anteriormente, para qualquer tipo de problema neurológico, o FIR ele melhora em 30% a condução neurológica, né, a condução cerebral, o comando, central de comando do cérebro para as demais partes do corpo. Ela falou também com relação ao Biopower. Por que faz esse efeito? Enfim, o Biopower, ele é uma energia quântica de extrema baixa frequência, que ele vai ajudar, vai ensinar a sua célula a trabalhar na frequência correta, que é de 7,83 Hz a 86 Hz. Essa é a frequência da saúde. O FIR, ele harmoniza o seu corpo, tem todas aquelas ações que nós já dissemos anteriormente, que é de estimular as células tronco e gerar um processo permanente de recuperação do sistema celular. O Biopower, ele apenas potencializa isso, né? Todos esses efeitos se dão através do FIR. E o Biopower, ele é um potencializador do FIR. Diversas questões que já foram ditas de pessoas que obtiveram uma melhora extraordinária, em vários casos sem usar o Biopower. Exatamente, é o caso dela aqui. E ela comenta sobre o Ion Balls. Se você, a doutora Aline, respeito você, né, quiser pegar um gancho também sobre o Ion Balls. Sobre o Ion Balls, de forma bem simples, o que o Ion Balls faz? O Ion Balls, ele proporciona para o nosso corpo, que é 70% de água e 90% do nosso sangue também é água, ele proporciona uma água alcalina e hidrogenada. Essa água alcalina e hidrogenada, ela consegue penetrar no núcleo das células e do cérebro. Ou seja, no nosso sangue é onde estão todas as nossas células, inclusive as células que levam oxigênio, as hemácias. Então, quando você ingere a água do Ion Balls, né, fazendo esse tratamento diurno, o FIR faz o tratamento noturno. O Ion Balls, ele faz esse tratamento diurno. E esse tratamento diurno que o Ion Balls proporciona, ele faz justamente isso. Ele penetra diretamente no núcleo das células do nosso corpo e também nas células do cérebro. Por isso que teve esse efeito extraordinário que melhora a força, melhora o equilíbrio, né? Melhora tudo no corpo de uma forma geral. E o que tem vários casos também, fugindo um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo do assunto, uma melhora muito significativa também nos casos de pacientes idosos com Parkinson, Alzheimer, que já tiveram resultado extraordinário também
utilizando a água do Ion Balls. É fantástico. Doutor Fernando, quiser complementar alguma coisa, eu vou pegar um gancho na pergunta da Selma Cerbeto, de Goiânia. Um abraço, Selminha. A Selma diz o seguinte: Jackson, uma cliente que atendi tem problemas vasculares e muitas varizes, inclusive é hereditário. Ela me perguntou se com o uso do FIR terá uma diminuição das varizes e se poderá evitar as cirurgias e constantes aplicações. Bom, Selma, quando o Dr. Toshio Komuro desenvolveu essa energia, a preocupação dele era em melhorar o fluxo sanguíneo no interior dos vasos. Então, a pesquisa dele foi pautada em melhorar a passagem do sangue dentro das veias e das artérias. E ele conseguiu, com muito êxito, melhorar isso. Respondendo assim de forma genérica, a gente não sabe a idade da pessoa, né? Não sabe o quanto que ela está acometida por varizes, enfim, qual que é o peso dela. De uma forma genérica, a gente pode falar que o FIR faz isso, ele vai melhorar a condição geral, né? Ele vai melhorar a flexibilidade desse vaso. Ele vai ficar mais flexível, que a gente vai envelhecendo, a gente vai endurecendo, a gente vai enferrujando. As paredes das artérias vão ficando rígidas e até quebradiças. O que o FIR faz, comprovadamente pelo físico japonês Toshio Komuro, é melhorar essa flexibilidade e a elasticidade e faz também com que seja produzido o óxido nítrico gasoso, que no nosso organismo é um vasodilatador. Ele consegue relaxar a parede dessa artéria. Aí o efeito disso na variz, ou nas varizes, né, vai de organismo para organismo, mas ele é sempre benéfico. Alguns organismos vão pegar e vão conseguir se reorganizar rapidamente, outros vão levar mais um tempo. O legal de falar é que mal não faz e não tem efeito colateral nem contraindicação. Agora, o bem é uma página em branco. Ela pode ser rápido, imediato, total, parcial, mas que nós estamos falando isso só no campo do benefício que vai ter. Só reiterando a pergunta das conexões cerebrais, a gente que estuda muito, né, Aline? A gente não pode esquecer que o organismo ele é dinâmico. As conexões cerebrais, cada célula daquela é um ser vivo, autônomo, que tem a sua inteligência. Então, o contrário, às vezes, de uma medicação que você fornece para uma célula, que você está fornecendo ali o que ela precisa, você está fornecendo um material para ela. Vamos supor que você está dando uma maçã para aquela célula porque ela está com fome. Às vezes, a química do remédio é sempre aquilo, fornece sempre aquele elemento. O que o FIR faz? Ele fornece os ingredientes, a célula faz o que ela quiser. Fornece a cozinha, o ambiente, né? Então, as células cerebrais, diante dessa energia, lembrando que a primeira coisa que a energia do FIR faz é melhorar essa velocidade de condução cerebral, é óbvio que essa célula, num ambiente mais favorável, ela vai se tornar mais ágil e consequentemente, vai formar novas conexões, né? Com relação à diferença do FIR para o Ion Balls na água, né, que também foi falado aqui, é importante assim, o FIR ele já gera aquela energia que a gente deitando no ARS, aquela energia do FIR está atravessando o nosso corpo, né? Com aquela potência luminosa que a doutora Aline falou, o FIR fornece 8 milhões de pontos de luz por 3 milímetros quadrados. O Ion Balls faz isso 10 vezes mais na água. Então, enquanto o FIR fornece essa energia, quando eu bebo a água do Ion Balls, eu estou colocando a energia na água e essa água ela vai via sistêmica, ela vai alcançar cada espaço e cada célula possível. Onde aquela água penetrar no nosso organismo, ela está levando aquela energia, ela está levando íons livres, que é muito importante para as nossas células. Então, um tem um efeito de atravessar o nosso corpo e o Ion Balls tem um efeito de distribuir essa energia através da água. Isso é muito importante também. Doutor Fernando, doutora Aline, nós estamos aqui lendo todas que chegam, né? Sem seleção nem nada, ao vivo aqui. E com dois grandes conhecedores da tecnologia FIR, estudiosos, pessoas que estão aqui voluntariamente dizendo para vocês, sem nenhum vínculo nem nada, são parceiros do Conflex, são distribuidores, mas estão aqui pondo na cara a tapa, né? Dizendo que são profissionais da área, são fisioterapeutas, estudiosos, mestrado, enfim. O que é que nós queremos fazer? Queremos passar aqui agora uma pergunta da nossa amiga Gláucia, lá de Lusiânia. Gláucia Dias, esposa do Marinho, um grande abraço. Ela diz o seguinte, uma pergunta para o projeto Firmeza.
Uma cliente começou a tomar água do Ion Balls e após o primeiro dia do uso, sentiu a barriga muito inchada. Teve mal-estar, disse que suspendeu o uso e no outro dia amanheceu melhor. Enfim, não quer tomar mais da água. É uma pergunta polêmica, né? Como melhor explicar essa ação tecnicamente, talvez até que ela possa levar a fala de vocês lá para essa pessoa. Eu, leigo na medicina, né, diante de vocês, o que eu posso dizer é o seguinte, nos vídeos anteriores, se a pessoa for assistir, vai ver aquele exemplo que você deu lá do carro, né, da batida, do choque. Eu costumo dizer até o seguinte, imagina uma casa dessa, eu tenho 42 anos hoje, imagina essa casa fechada há 42 anos. Você vai chegar, ela vai estar empoeirada, vai ter teia de aranha, vai ter uma baratinha ali, vai estar um problema, né? Então nós vamos limpar isso aqui. Na hora de limpar, talvez eu consiga aí uma alergia, um espirro, uma tosse, minha coluna trava, um monte de problema devido àquela limpeza. Pode aparecer. Isso. Mas não foi a limpeza que prejudicou aquela casa. Ela já estava, a limpeza só veio mostrar um problema, né? E o certo é, depois que limpa, tá tudo certo e tudo vai funcionar normalmente, você vê os problemas e pode tratar, busca ajuda médica, busca auxílio, enfim. O FEAR e o Ion Balls, a gente sabe que não faz mal para ninguém, acabamos de falar que não tem efeito colateral, né? Mas o que falar para essa cliente que está ali nos assistindo talvez, não só a Gláucia, e nós estamos aqui para tentar ajudar. O que pode ter acontecido? Como que eu responderia essa cliente? Primeiro, o nosso corpo, como nós já dissemos, 70% dele é água, 90% do nosso sangue também é água. Dentro dessa água do nosso corpo tem água parada. Um exemplo clássico disso são os inchaços. Principalmente se for uma mulher, qual a mulher que nunca ficou inchada na vida? Eu acho que não existe. Então, dentro desse inchaço, dentro dessa água parada, que nós sabemos que a água parada só traz coisas ruins, no meio externo, por exemplo, a água parada é dengue, que dá doença, enfim. No nosso corpo, a nossa parte interna não é diferente. Essa água parada, esses clusters, né, que são essas macromoléculas de água parada dentro do nosso corpo, ele se junta ali dentro dessas macromoléculas, coisas boas e coisas ruins. Que coisas boas? Vitaminas, proteínas e sais minerais que muitas vezes você tem, mas o seu organismo não está absorvendo da maneira adequada porque está preso dentro desse inchaço, dentro dessa retenção de líquido. Sobre as coisas ruins que pode estar preso aí dentro, os agrotóxicos, né, que nós ingerimos nos alimentos, nas carnes, enfim. Além disso, metais pesados da água e de tudo que você ingere e vários outros problemas, né, várias outras sujeiras que têm danificado o seu corpo. O FEAR e o Ion Balls, ele proporciona para o seu corpo um efeito detox. O que esse efeito detox vai fazer? A primeira reação vai ser limpar o que está de errado, né? Fazer uma faxina, como o Jackson disse muito sabiamente, né? Levando por esse lado. Então, se ela está se sentindo mal, com certeza tem algo de errado que ela ingeriu no decorrer da vida, que ela teve contato no decorrer da vida e que o organismo quer expelir isso de alguma maneira. O que eu falaria para essa cliente? Com toda a segurança, o FEAR e o Ion Balls, ele não faz mal. O que pode estar acontecendo também, que eu pensei aqui agora, é o seguinte: se a gente for fazer um estudo da água que a gente bebe no filtro da nossa casa, com certeza essa água, comparada ao nível de acidez do seu corpo, ela é ácida. Eu vi recentemente vários estudos sobre os níveis de pH de várias companhias de água. E o que foi evidenciado lá? Que essa companhia, que a maioria das companhias de água, elas não têm, a água que elas fornecem não tem um pH acima de 5 geralmente. Por que isso é tão importante? Porque mesmo que você está ingerindo essa água através de um filtro, esse filtro ajuda a reter metal pesado, sujeiras, né, alguns micro-organismos, mas o filtro da sua casa, ele não consegue alcalinizar e hidrogenar a água da maneira que você precisa. Que pode estar sendo um efeito adverso também de ter tantos anos já ingerindo uma água ácida que quando a alcalina chegou, levou um susto. Basicamente desse jeito. Mal não faz, continua o uso, que não é isso que está fazendo mal para você.
pode ser até alguma outra coisa que ela ingeriu, que ela tomou, que coincidiu. Água hidrogenada, alcalina, não faz mal. Só tem bem a fazer para a saúde de todo mundo que ingere. Legal. Às vezes até os metais pesados, os hormônios que foram liberados na quebra dos clusters é o que faz mal, é a faxina da casa, né? Importante falar que no caso do Ion Balls e do FIR, gente, a água continua sendo água. Não foi adicionado nenhum outro ingrediente. A água só é redesenhada. As macromoléculas, elas ficam menores. É como se você, em vez de comer um cacho de uva de uma vez, comesse uma uva de cada vez. A água as macromoléculas são quebradas em micromoléculas, mas ela continua água. Teve uma época, um tempo atrás, que virou moda no Brasil, o pessoal comprava superfiltros que praticamente destilavam as águas. Quem tinha problema renal, um filtro chegava a custar R$40 mil, né? E ali ele ia tirando, porque quando... É engraçado, você vai na venda e fala, me dá uma garrafa de água mineral. A água, ela é um mineral. A água mineral seria redundante. Mas além do H2O, existem outros minérios na água. Tem sais minerais importantíssimos. O Ion Balls e o FIR não retira nada deles, só organiza a molécula, só diminui o tamanho dela. A água continua sendo água, rica em sais minerais ainda, e todos eles eletricamente organizados. Show. Bom, estamos aqui nos finalmente desse bloco e nós queremos terminar com uma desculpa aí às pessoas que mandaram muitas mensagens, infelizmente pelo tempo, né? Nós tiramos alguns minutos, meu, da doutora Aline, do doutor Fernando, para gravar esse vídeo e vamos continuar essa série. Logo teremos mais vídeos aí para você, com assuntos diferentes, com patologias, né, que não foi falado aqui ainda. O que vale lembrar, para você que mandou várias perguntas, a gente não viu ainda, é que inclusive tem um parecer médico, o Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa, um cardiologista, tem um CRM dele assinando o parecer médico, que ele diz bem claro que o FIR pode beneficiar qualquer tratamento de doenças crônicas, inclusive degenerativas, bem como de doenças agudas e traumáticas, como Parkinson, diabetes e diversas outras. Então, esse pode beneficiar qualquer tratamento, inclui aí na sua resposta. Não, o FIR não tem contraindicação, inclusive quem está se perguntando, e quem usa marca-passo? Pode usar normalmente o FIR, né, doutor Fernando? Pode usar. Doutora Aline, o FIR não tem influência no marca-passo, diferentemente do campo magnético. Então, só tira o campo magnético, deixa o FIR. Posso, assim, falar bem rápido, de forma, assim, por questão do marca-passo, por questão de qualquer tipo de válvula, qualquer tipo de implante que tiver no seu corpo. Principalmente essas pessoas devem usar o FIR. Por quê? O FIR, ele consegue, como nós já dissemos algumas outras vezes, ele consegue fazer duas coisas que quem tem pinos ou qualquer tipo de implante no corpo precisa muito. Uma delas é regular o pH. Se você tem algo no seu organismo que não é dele, seja um pino, seja uma válvula, seja um marca-passo, você precisa de algo para combater essa oxidação do seu corpo. Ou seja, se você tem algo que não é daqui, metálico, né, que seja um marca-passo, um pino, se você tem esse problema, o FIR ele vai te ajudar até mesmo a prolongar a vida útil desse produto, dessa haste, desse metal que estiver dentro do seu corpo. Se o seu organismo estiver ácido, a vida útil desse material ela vai ser infinitamente menor. E além disso, o FIR também ele regula, ele melhora a circulação sanguínea sem alterar no batimento cardíaco. Para quem usa marca-passo, qual que é a ação do marca-passo? É um implante colocado dentro do seu corpo de forma subcutânea, abaixo da pele, né, próximo aqui do coração. E o que que acontece? Quando o seu organismo, quando o seu coração, ele está batendo abaixo do esperado, né, que a gente chama de bradicardia, ou ele está acelerado demais, que nós chamamos de taquicardia, o padrão normal é de 60 a 100, o marca-passo, ele dá um estímulo, fala, vamos trabalhar, ou então, calma aí que você está acelerando demais. Essa que é a função do marca-passo. E se o seu organismo está ácido demais, com certeza a vida útil desse marca-passo, ela vai ser bem menor. Bom, tem perguntas aqui, diversas, mas nós vamos ter que gravar um outro bloco, que não estava no script aqui, exclusivo para 2 perguntas. Se você tiver interesse de
Se você quiser saber o que vai vir no outro bloco, segura aí. Tem pergunta que a pessoa nem quis dizer o nome, mas estão perguntando se é bom, doutor, para impotência sexual. Estão perguntando também por que vocês adquiriram esse produto. Vamos deixar essas duas para o próximo bloco? Vamos lá. Porque não dá mais tempo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Sucesso. Firmeza.